Sou uma filha amada de Deus, enfrentando lutas e vitórias contra a orfandade, a rejeição, a codependência, a ira, o orgulho, a baixa autoestima, procrastinação e comparação. Meu nome é Dani. Cresci em uma família tradicionalmente católica. Para mim, o relacionamento com Deus se resumia a ir à missa e cumprir rituais. Eu não lia muito a Bíblia, tinha pouco entendimento da palavra, a oração era decorada e mecânica. E em casa, falávamos pouco ou quase nada sobre Deus. Deus era algo distante para mim. E Jesus, então, eu não sabia quem era e o porquê veio. Conheci Jesus aos 14 anos, quando fui convidada para um culto de jovens evangelístico por uma prima. Era o culto do Band-Aid. Não lembro muito da mensagem, mas lembro que foi ali que tomei a decisão de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi o início da melhor decisão e jornada ao lado do Pai. Eu não entendia o que aconteceria dali para frente. Mas foi assim que a busca por Deus e o relacionamento com Ele começou. Comecei a frequentar essa igreja. No início, meu pai não gostou muito, mas minha mãe acolheu minha decisão. Eles me levavam para as programações, cultos, grupos de jovens e escola bíblica. Ali, me envolvi e tomei a decisão de me batizar. Lembro que no meu batismo, conversei com o meu pai sobre essa decisão. E ele foi contra e não compareceu no dia. Minha mãe apoiou novamente, mas mesmo ele não permitindo, eu segui com a decisão. Fiquei magoada por não tê-lo ao meu lado no dia e por ele não me apoiar. Hoje faria uma escolha diferente, esperaria sua autorização para honrar o papel de autoridade em minha vida. Depois do batismo, comecei a servir no grupo de dança da igreja. Sempre amei dançar e poder unir a dança para louvar e adorar a Deus era algo que movia meu coração. Desculpa. Aos 19 anos, tive meu primeiro relacionamento. E passei por um ano muito difícil, me afastando de Deus. Fui muito ferida e, após o término, acredito que entrei em um quadro de depressão, embora não tenha sido diagnosticado. Tive muitos pensamentos de morte e culpa. Foi dentro dessa dor que o Senhor me encontrou novamente. Em um dia de oração no meu quarto, creio que o Espírito Santo estava presente. Deus me disse que a minha vida tinha um propósito. Me agarrei a essa direção e passei a buscá-lo intensamente, ainda mais do que a da primeira vez. Foi nesse mesmo período que conheci a Nib, aos 21 anos, por convite de uma amiga. Me encantei com a igreja e, naquela época, os jovens eram liderados pelo pastor Ronan e Maiara. Meu primeiro grupo de amigos foi o da Nayana, uma amiga e irmã que Deus colocou em minha vida desde então. Fui acolhida, amada, cuidada e muito ensinada nessa igreja. Comecei a frequentar a NIB e me envolvi em ministérios como Nova Kids, a liderança de grupos de jovens e dança. Conheci o Micael e nos casamos. Passamos a servir juntos no Ministério de Adolescentes. Participei do CR no ano de 2018. Naquela época, sentia muito medo do que enfrentaria nesse processo. E também tinha dificuldade em confiar na confidencialidade. Fui em obediência, me apoiando no versículo de Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Durante os grupos, tudo começou a fazer sentido e a minha visão foi clareando, saindo da zona de negação. Eu tinha problemas. O Salmo 32:3 diz: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.
Eu precisava confiar e entregar tudo a Deus, e Ele agiria como nos ensina o Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. A escrita das memórias foi uma experiência marcante. No início, relutei, mas minha confidente foi essencial, incentivando e encorajando. Não foi fácil, mas entendi que fazia parte do processo de Deus em minha vida. Durante a escrita, a liderança nos explicou que, mesmo que algo não fizesse sentido, deveríamos escrever o que viesse à mente, e assim o fiz. Durante a leitura das memórias, foi durante a leitura das memórias que encontrei a cura para uma raiz de rejeição em relação ao meu pai. Consegui dar nome à minha ferida, que hoje está curada, e isso foi fundamental para a restauração desse relacionamento. Sou filha do segundo casamento do meu pai e tenho 2 irmãs por parte de pai, que foram geradas em seu primeiro casamento e ficaram sob sua guarda e responsabilidade. Nos primeiros anos da minha vida, não morei com ele. Minha mãe e eu vivíamos juntas e ele vinha me visitar em dias específicos. Somente aos 5 anos começamos a morar juntos. Nessa fase da minha infância, meu relacionamento com meu pai era distante e eu tinha medo dele. Acredito que por não termos construído um vínculo nos primeiros anos de vida, eu não entendia direito o papel dele. A figura da minha mãe era muito mais presente na minha memória afetiva. Meu pai, como filho mais velho, assumiu grandes responsabilidades desde cedo. Tinha o papel de prover e sustentar a minha mãe, minhas 2 irmãs, eu e minha avó, em uma casa com 5 mulheres. Isso o levava a trabalhar muito. Ele era um pai presente, porém rigoroso em relação à nossa educação e exigia boas notas. Não era muito afetuoso e palavras de afirmação eram escassas. Meu relacionamento com ele na adolescência se resumia a pedir coisas. Não conversávamos muito e as demonstrações de afeto eram raras. Essas demonstrações de amor eram importantes em todas as fases, mas eu senti muita falta disso, especialmente na adolescência. Eu me sentia pressionada e pouco amada. Foi lendo essa parte da minha história para minha confidente que o Senhor trouxe luz à situação. Ela me disse: seu pai assumiu essa família, não a abandonou. Esteve à frente da responsabilidade de você e de suas irmãs. Ele tem uma história que talvez você não conheça, mas ele cuidou de você. Foi com essa frase que senti uma misericórdia, perdão e amor inundando meu coração. Algo sobrenatural. Eu não percebia e nem reconhecia que eu tinha uma ferida com meu pai, uma mágoa guardada, e isso gerava comportamentos e pensamentos. Na infância, achava que ele não me amava. Na adolescência, fui ríspida com ele. Na juventude, desafiei sua autoridade. Enfim, percebi que meu pai tinha uma história e não era perfeito, mas eu tinha um pai perfeito em Deus. E ele queria que eu perdoasse meu pai. Lendo essa parte da minha história, meu coração se quebrantou diante da minha confidente. Rompi as barreiras do orgulho e perdoei meu pai, lembrando das palavras de Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Meu pai tinha uma história e eu não sabia de tudo. Embora as palavras de afirmação que eu desejava na infância e adolescência não estivessem em minha memória, percebi que eu tinha um pai imperfeito, mas que me amava. Deus me fez enxergar que Ele não me abandonou e assumiu nossa família, cuidando e trabalhando muito para prover nossa casa com 5 mulheres. Recordo que depois de liberar o perdão, algumas lembranças surgiram em minha mente, como um presente que recebi aos 18 anos, uma moto, que ele consertava e abastecia para mim.
Meu pai expressava seu amor por meio de atos de serviço. Essas memórias vieram à tona após o perdão, e antes disso estavam apagadas pela mágoa e a rejeição que eu sentia. Também lembrei que era meu pai que fazia as compras em casa. Ele sempre se lembrava de trazer minha porção de goiaba, minha fruta favorita na época. Ele chegava em casa dizendo: "Tem algo para você nessa sacola, filhinha." A restauração desse relacionamento, por obra divina, considero um milagre de Deus em minha vida, pois eu nem mesmo reconheci a raiz da ferida. Perdoar meu pai não apenas cuidou e curou meu relacionamento com ele, mas também meu relacionamento com Deus, pois eu repeti os comportamentos que tinha com meu pai terreno e meu relacionamento com Deus. Hoje percebo que Deus queria me ensinar a ser mais misericordiosa comigo mesma e com os outros, pois esse ensinamento vem dele. Meu olhar sobre o outro não deve ser baseado em acertos ou erros, em dívidas ou cobranças, mas sim em perdão. Obrigado pelo silêncio.